A morte de Estevão. Os discípulos se multiplicaram grandemente em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio do Espírito, estava fazendo grandes maravilhas e milagres entre o povo. Os líderes judeus foram tomados de grande ira ao verem sacerdotes virando as costas às suas tradições e aos sacrifícios e ofertas e aceitando a Jesus como o grande sacrifício. Com poder do alto, Estevão reprovava os incrédulos sacerdotes e anciãos e exaltava a Jesus perante eles. Eles não podiam resistir à sabedoria e poder com que Estevão falava, e ao verificarem que não podiam de maneira alguma prevalecer contra ele, assalariaram homens para testemunhar falsamente que o tinham ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Instigaram o povo e se apossaram de Estevão, e mediante falsas testemunhas acusaram-no de falar contra o templo e a lei. Eles testemunharam que o tinham ouvido dizer que esse Jesus de Nazaré destruiria os costumes que Moisés lhes havia dado. Estando Estevão perante os seus juízes, a luz da glória de Deus repousou em seu semblante. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Quando chamado a responder às acusações levantadas contra ele, Estevão começou por Moisés e os profetas, e passou em revista a história dos filhos de Israel e o trato de Deus com eles, e mostrou como Cristo havia sido predito na profecia. Referiu-se à história do templo e declarou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os judeus adoravam o templo e se deixavam tomar de maior indignação por qualquer coisa que se dissesse contra o edifício do que se falado fora contra Deus. Quando Estevão falou de Cristo e se referiu ao templo, viu que o povo estava rejeitando suas palavras e destemerosamente acusou-os. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ao mesmo tempo em que observavam as ordenanças exteriores de sua religião, tinham um coração corrompido e cheio de maldade mortal. Ele se referiu à crueldade de seus pais em perseguir os profetas e declarou que aqueles a quem se dirigia haviam cometido um pecado maior na rejeição e crucifixão de Cristo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ao serem proferidas essas verdades claras e cortantes, os sacerdotes e príncipes encheram-se de furor e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O povo não o ouvia. Clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Vi que Estevão foi um poderoso homem de Deus, suscitado especialmente para preencher um importante lugar na igreja. Satanás exultou com sua morte, pois ele sabia que os discípulos sentiriam sobremaneira a sua perda. Mas o triunfo de Satanás foi breve, pois nesse grupo, testemunhando a morte de Estevão, estava um a quem Jesus estava para revelar-se. Saulo não tomou parte no lançamento de pedras em Estevão, mas consentiu em sua morte. Ele era zeloso na perseguição à igreja de Deus, caçando-os, aprisionando-os em suas casas e entregando-os a quem os mataria. Saulo era um homem de habilidade e educação. Seu zelo e erudição tornava-o altamente estimado pelos judeus, ao mesmo tempo em que era temido por muitos dos discípulos de Cristo. Seus talentos eram eficazmente empregados por Satanás em promover sua rebelião contra o Filho de Deus e os que criam nele. Mas Deus pode quebrar o poder do grande adversário e libertar os que são por ele levados cativos. Cristo havia separado Saulo como um vaso escolhido para pregar o seu nome, fortalecer os discípulos em sua tarefa e, mais ainda, para preencher o lugar de Estevão.